Olá, estamos iniciando o podcast Valor Humano, pensado para você que nos acompanha pelo YouTube e pelas plataformas de áudio. Hoje a gente inicia uma nova fase da TV Medicina e Saúde, em que trazemos uma nova experiência de comunicação, para a nossa audiência, sempre habituada com conteúdos de saúde. E a gente amplia essa comunicação hoje, falando sobre muitos outros temas, como política, saúde também, esporte, cultura, arquitetura, muitas coisas aqui presentes no nosso dia a dia e que são importantes. A gente vai trazer aqui pessoas que entendem do métier para falar diretamente para você. Então, onde quer que você esteja, em casa, no carro, na academia, no trabalho, seja muito bem-vindo ao podcast Valor Humano. No programa de estreia, eu estou com duas pessoas aqui que são muito especiais, viu? Eu estou aqui com o Roberto Vipiche Júnior, que é advogado, atua na área do direito comercial e empresarial, civil também, tem um currículo extenso, né? Inclusive, ele vai contar para a gente aqui a sua passagem pelo esporte, né, em destaque do estado do Paraná, um histórico ligado ao automobilismo, vai contar para a gente daqui a pouco também. É presidente do Podemos em Cascavel e também conosco está o Dr. Sagai, que é coloproctologista, cirurgião, gastroenterologista, é fundador do Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná, jogador de futebol de fim de semana, diz ele, não sei, um torcedor inveterado do Corinthians, e é o culpado disso tudo está acontecendo hoje, porque o Dr. Sagai ele é o idealizador da TV Medicina e Saúde e do podcast que estreia neste momento. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui. Vamos conversar? Vamos conversar, fazer o que você gosta, que é conversar, né, Sagai? Exatamente. A gente gosta, a gente é preocupado com o humano, com a vida. Verdade. Ora, Soraya, é uma grande honra para mim, ser convidado nessa estreia, de um programa. Responsabilidade, que tem doutor? Um nome, parabéns pelo nome, Soraya. Valor Humano, acho que realmente está um pouquinho em desuso essa valorização do ser humano. Parabéns pelo nome. Estar com o Sagai aqui, para mim, é uma grande honra, como eu já disse. O Sagai é uma referência da nossa cidade, do nosso estado, da medicina, como um grande profissional, e também como cidadão. O Sagai, além de tudo, formou esse nome importante para a nossa cidade, que é a Gastroclínica. Bacana, que bom. Referência para todos. Aonde a gente vai, falou na Gastroclínica, no Sagai, o assunto vai longe, o assunto bacana. Fica agradável, fica gostoso. Olha, eu vou chamar os nossos patrocinadores antes de começar o programa, mas o doutor Roberto já fez aqui o patrocínio também, já fez todo aqui o merchan da Gastroclínica, já ajudou, valeu. Olha, vamos aqui agradecer também o Fernando, que está em toda a parte de direção técnica aqui, o Pedro, nosso jornalista que está no apoio, e é o Pedro que vai falar sobre os nossos patrocinadores do podcast. Manda lá, Pedro. Nesse programa de estreia, temos o prazer de te apresentar os nossos patrocinadores. Informáquinas. A Informáquinas tem o que você precisa para mobiliar seu ambiente de trabalho. Lá você encontra equipamentos para seu escritório para panificação e refrigeração, que atendem desde grandes ambientes até os mais particulares. A loja possui mesas, cadeiras, armários e toda a linha para supermercados, mercearias, panificadoras e escritórios. Visite a Informáquinas na Rua Paraná, 4267, no centro de Cascavel. Telefone 45 3223 5507. Casa Prime. Sabe aquele ambiente acolhedor e com peças exclusivas para decorar sua casa ou ambiente de trabalho? Na Casa Prime de Cascavel você encontra tudo isso e muito mais. Visite a loja na Avenida Brasil, 5084, no centro de Cascavel e se encante com as opções de decor, facilidades de pagamento e com atendimento. Telefone 45 3306 4855. WhatsApp 45 99937 1283. Centro Médico Gastroclínica. A gastroclínica que você conhece e confia está ainda mais completa. Apresentamos o Centro Médico Gastroclínica, um espaço amplo para os cuidados da sua saúde. A expansão de sua área de atuação possibilitou novas equipes e estrutura para que você disponha de atendimentos nas mais diversas áreas da medicina em um só lugar. Doenças do aparelho digestivo, oncologia, diagnóstico, cirurgia plástica, dermatologia e muito mais.
Visite o site www.gastro.com.br e receba o tratamento de alto padrão que sua saúde merece. Conheça o Centro Médico Gastroclínica e seus diferentes endereços. Centro Médico Gastroclínica, Rua Antônio Alves Massaneiro, 414. Unidade Diagnóstico, Rua Minas Gerais, 2485. Unidade Santa Clara, Rua Antônio Alves Massaneiro, 490. O telefone ou WhatsApp para contato é 45 2101 7700. Essas foram as empresas patrocinadoras do podcast Valor Humano. Fique agora com o programa. Muito bem, nossos agradecimentos aí à Casa Prime, ao Centro Médico Gastroclínica e também à Informáquinas. O doutor Roberto, o senhor se formou em Direito pela PUC em 79, né? O doutor Sagai terminou a residência médica na USP nos anos 80, né, doutor Sagai? Como é que era o clima estudantil daquela época? O que mudou de lá para cá? Quando a gente pensa aí em nível de educação, de comprometimento, de responsabilidade do jovem estudante, né? E também com relação às liberdades individuais, aqueles tempos foram tempos difíceis para vocês ou não? De maneira nenhuma, Soraya, de maneira nenhuma. O curso de Direito, o advogado sempre foi um contestador, né? O advogado sempre, todos os movimentos partiram dos advogados, né? Então, o meu curso, muito embora seja uma universidade particular, também tinha pessoas lá que eram contra o regime da época. Tinham, mas eu vou te contar, era uma minoria. E eu acho, o Sagai vai concordar comigo, que nós vivemos um grande momento estudantil e de vida. Os anos 70, os anos 80 foram os melhores anos, eu acho que, da humanidade, porque a liberdade era muito grande e você respeitava as regras. E eu acho que isso ficou na nossa consciência, respeitar as regras. Isso é muito importante, porque o que acontece? Com o tempo, agora com um pouco mais da idade, a gente percebe que quem respeitou as regras básicas de vida, de família, saúde, religião, que seja, de comportamento, está bem, está com a vida boa, está com a vida boa. Quem seguiu sempre as regras, as melhores regras, está com a vida boa. Quem não seguiu não está com a vida boa, seja na família, na profissão, na própria saúde. Né? Então, eu quero dizer para você que eu tenho saudade do tempo de escola, mas eu, em momento nenhum, me senti perseguido, me senti perseguindo alguém, nunca. A vida foi muito boa. E acho que, neste momento, as coisas já não são tão boas, porque o radicalismo aumentou muito, né? Hoje há conflitos dentro da sala de aula, muito sérios, né? Eu sinto isso pelo que convivo com alguns que estão nessa fase, e acho que o momento não é um momento bom realmente, sabe, Soraya? Mas o meu momento foi muito bom, Sagai, não sei como é que foi o teu. Beto, eu compartilho assim, plenamente contigo, porque eu vim, nós dois somos do interior, a gente tem um histórico do interior, e eu, na época dos militares, eu fazia segundo grau e fiz toda a minha universidade nesse período. E antes de eu entrar na universidade, eu fui trabalhar no Cerrado Brasileiro, onde a pesquisa na USP, na Universidade Luiz de Queiroz, viram que o Cerrado seria o futuro do mundo, né? Que hoje é verdade. Confirmou, hein? Exatamente. E eu tinha um primo meu que era agrônomo. Sim. E que ele tinha feito isso. E nessa época o Brasil não tinha dinheiro. E os militares, o Geisel, foi no Japão e na Alemanha e pegou um dinheiro emprestado e investiu no Cerrado, explorou o Cerrado. E o meu primo foi para o Cerrado e eu fui junto com ele. Então e naquela época eu vi o Proálcool desenvolver. Então, eu conheci o maior ministro da agricultura que o Brasil já teve, né?
fez a revolução, ele que descobriu o cerrado, fez o Centro de Pesquisa Agrícola, a Embrapa. Ele que melhor fundou a órgão Embrapa. de pesquisa. Eu conheci o Shigeaki história. Ueki, ministro da Minas e Energia, que fundou a Petrobras, que foi à procura de petróleo no Brasil. Depois eu fui para São Paulo fazer a universidade, a faculdade. Foi quando você foi fazer medicina. Exatamente. E as minhas condições, eu vim de escola pública, vim do interior. Eu não tinha como sustentar a faculdade. Eu recebi do governo federal o crédito educativo. Hoje atualmente fala de bolsa, né? O crédito o governo me deu. Na época era governo militar do Sagai. E me deu crédito educativo onde eu pude pagar a faculdade e além disso me dava um salário mínimo para me sobreviver, para me comer. O senhor tinha esse salário também? Tinha. Eu fui integralmente e depois que eu terminei a faculdade paguei tudo de volta e com juro de 6% ao ano. Naquela época a inflação foi alta, né? Trabalhei, eu tinha uma segurança enorme e na universidade que foi um mundo assim a se descobrir, né? A PUC, Sim. Curitiba, São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer o centro acadêmico da faculdade e atlética. Eu era mais atleta, mais ligado ao futebol. Já jogava futebol naquela época? Mas eu era junto a centro acadêmico e atlética e eu morava com o presidente do centro acadêmico, que é o Nelson Dimas Brambila, um dos fundadores do partido do PT. Do PT. E naquela época o Lula era o grande nome ali do sindicalismo, que fazia as passeatas e greves e fazia aquele movimento de trabalhadores. Você já conheceu ele naquela época? Isso, então. E naquela época começou a voltar os exilados políticos do AI-5, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, toda aquela geração, né? Serra, José Richa no Paraná, José Richa, o próprio Álvaro Dias. O Álvaro Dias, eu conheci o Álvaro Dias em Londrina. Ele era da região do norte, o José Richa em Londrina. Né? Eu votei, o meu primeiro voto foi por José Richa, era uma batidinha. José Richa federal, Álvaro estadual. José Richa senador, Álvaro federal. José Richa governador, Álvaro senador. E assim foi. Foi assim. Então eu tive assim o privilégio de ter todo esse conhecimento, participar de passeata, ouvir ao vivo palestra do Fernando Henrique. Eu estou falando de alguns nomes, mas eu ouvi de muitos, né? Eu não lembro todos. O Lula, o meu colega. Então, Sagai, qual que era a tua percepção naquela época com relação ao Lula? Olha, o senhor era jovem, era idealista, estava estudando, veio de uma infância sofrida, humilde, estava lá tentando ser alguém na vida, estudando muito. O Lula, eu acompanhei ele muito de perto. Ele era uma pessoa assim, muito determinada assim, em defesa dos operários, mas ele era uma pessoa assim, muito radical. Assim, ele tratava as indústrias, o comércio, o patrão, como fosse um agente predador, um inimigo que esfolava. E eu acho que aquele jeito dele, onde os militares quis fazer uma industrialização do Brasil assim de uma maneira, né? Antes dos militares, o próprio Juscelino Kubitschek, que veio com a industrialização, com o comércio, com a agricultura e tal. O Lula, ele com essa querer valorizar demais e falar contra o patrão, eu acho que a indústria no Brasil, depois que o Lula adquiriu um poder e formou sindicatos muito fortes, a indústria foi uma decadência. O Brasil não conseguiu acompanhar o mundo na industrialização. Truncou aquele desenvolvimento que estava sendo projetado. Truncou. Então, eu acho... E ele como ele veio de uma classe mais carente, teve dificuldade para estudar, para se profissionalizar, mas ele quis botar essa classe mais humilde no mesmo nível daquelas pessoas que lutaram e cresceram. Eu me comparo ao Lula.
Eu tive as mesmas condições que o Lula teve lá atrás. Eu fiz a universidade, hoje Só foi atrás, né? eu sou eu através do meu trabalho, da minha visão. E o Lula preferiu partir do outro lado. Ele não investiu no estudo, tal, ele investiu no sindicalismo, na conversa, no negociata, e ele virou assim, um homem muito capacitado nesse ramo. É um político assim de convencimento assim muito grande, mas ele tem assim um lado intuitivo assim muito forte, muito convencedor, mas ele não tem assim o lado da ciência, do conhecimento, de sentar numa universidade, de sentar Nunca valorizou numa isso, empresa, né? E dirigir uma empresa, essas de coisas. construção da pátria. E aí ele dividiu muito o país. Eu acho que ele prejudicou a indústria. Vamos falar um pouquinho do Podemos, né? O senhor é presidente do Podemos de Cascavel, Temporariamente, né? Temporariamente. Não fuja da raia. O senhor é o presidente do Podemos aqui local. Até o final do ano. Esteve aí muito próximo na campanha do Álvaro Dias, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a votação, né, para a Câmara dos Deputados. Também o Podemos conquistou 12 cadeiras, né, salvo engano. Já nas Assembleias Legislativas, o partido elegeu 28 deputados distribuídos em 14 estados. No Paraná, doutor Roberto, o Álvaro Dias foi derrotado pelo afiliado Sérgio Moro, né, do União Brasil. Como é que isso impactou o partido, né? O Brasil, ele saiu ganhando com a eleição do Sérgio Moro? Eu queria que o senhor fizesse um pouco essa análise. Olha, vamos ser transparentes, né? Porque o Álvaro é um político de ponta, né? Acho que é dos grandes políticos paranaenses, quem sabe o maior deles, ou se não o maior, entra entre Quanto tempo os três de vida maiores. pública o Álvaro tem? Muito tempo. Acho que a primeira eleição do Álvaro, deputado estadual, em 78, imagino. Eu era por criança, aí. ele já era 78, político. Então significa quase 50 anos, né? Quase 50 anos, 50 isso aí. anos, Mas eu acho que, sendo transparente, tinha um espírito de renovação muito grande, especialmente para o Senado. E acredito que isso decorre de um pouco da ausência do Senado nas questões mais importantes nos últimos tempos, né? O Senado tinha que ser mais participativo um pouquinho. Não falo só do Álvaro, né? O Senado, na questão da pandemia, aquela CPI foi uma vergonha, né? Aquilo deixou o Senado abaixo dos mínimos, né? Falar mal das pessoas que estavam procurando fazer o bem, né? Da doutora, não me lembro o nome dela. A doutora Anice, amiga do doutor Puxa Sagai, vida, né? que vergonha aquilo. Sabe, como mulher, eu tenho muita vergonha quando eu lembro algumas senadoras que estavam lá e que não se posicionaram em favor dela. Ela foi humilhada e aquelas senadoras que estavam lá, inclusive a senhora Simone Tebet, né? Que ficou inclusive ruim para ela deixou essa fazer o que foi feito com a doutora Anice, foi uma vergonha. Então o Senado ficou muito ausente das questões mais importantes da nação nesses últimos tempos. E os senadores paranaenses, eu não sei se porque têm um pouco mais de idade, também ficaram também um pouco ausentes. Isso afetou a campanha do Álvaro bastante, né? Quem conhece melhor o Álvaro, como eu, que convivo mais com ele, o Álvaro é uma pessoa muito, muito boa. Tem religiosidade, uma pessoa honesta, está aí na política com esse tempo todo, não tem uma mancha, construiu um Estado na questão rodoviária, né? As estradas que o Álvaro fez no governo dele estão aí até hoje, servindo o Estado. Até lá, as nossas estradas eram pouquíssimas. O Álvaro botou o Estado a circular. Na questão das hidroelétricas, o Álvaro fez essas hidrelétricas todas que estão aí hoje abastecendo o Estado e deixando o Paraná num nível muito melhor que os outros, né? Aqui na nossa cidade, o Hospital HU, obra do Álvaro. A Ferroeste, obra do Álvaro. A UniOeste, obra do Álvaro. Então, vamos falar
Mal como? Não tem como Ele, falar acho que mal. foi um dos primeiros senadores, o senhor me corrija se eu estiver errada, que abriu mão do auxílio moradia, não foi isso? Alguma coisa assim? Perfeitamente. Ele abriu mão de tudo, das pensões como governador, dos grandes benefícios exatamente. fora da lógica, né? Que é o correto, né? É o correto, né? Não, e a questão da prisão em segunda instância e a questão do foro privilegiado. Duas bandeiras que estão aí graças ao Álvaro. Muito embora, convenhamos, não conseguiu ir até o fim, né? Por razões que a gente sabe quais são, né? Mas ele foi corajoso, né? Ele tentou abrir mão dessas duas maldades da política nacional. Mas esse ano havia um espírito de renovação. E o concorrente, o juiz Sérgio Moro, ficou 5 anos na mídia diariamente, né, Soraya? Jornal Nacional, 5 anos falando todo dia no nome dele. Então era apanhando bastante também, né? Ele apanhou bastante também, né? Mas dos órgãos da imprensa, acho que não. Apanhou da esquerda. Dele, né? Apanhou da esquerda. Dos órgãos da imprensa, acho que não. Agora sim a Globo mudou a conversa com relação a ele. Mas durante muito tempo, manifestações passeatas no Brasil inteiro, me lembro. A sociedade apoiou muito, né? Todo a Lava mundo. Jato é uma instituição hoje. Então, Sagay, o senhor acha que foi uma renovação importante aí? E não só o ingresso do juiz Sérgio Moro, mas também do Deltan Dallagnol, né? Que também foi uma surpresa incrível aí, a eleição expressiva dele, né? O senhor é muito próximo dele também, Sou próximo, 340 mil votos. O Deltan pode se preparar, Soraya, viu, Sagay? É a grande referência política do Estado daqui para frente. O senhor concorda, Sagay? Então, sobre o Álvaro, eu concordo plenamente com o Beto. O Álvaro, todas as eleições, eu votei nele. O Álvaro para senador, para governador, para deputado, lá no começo que ele foi deputado. O Álvaro, realmente, o Paraná, o Brasil, tem muito orgulho do Álvaro. Mas eu acho que essa renovação com o Sérgio Moro, eu acho que foi um momento assim, correto, porque o Álvaro ele fez tudo, mas eu acho que esse momento não era mais do Álvaro. O Álvaro ele já fez o que ele podia, e daqui para frente eu acho que dando oportunidade para uma pessoa do naipe, do calibre, do tamanho do Moro, eu acho que o Paraná não está perdendo, e eu acho que vai ganhar muito, porque o Moro ele fez um serviço, um trabalho assim, o Brasil, ele escancarou esse Brasil. O Bolsonaro é fruto da Lava Jato, e que mostrou a verdade, como era o esquema do Brasil, né? Você vê, agora falando do Jefferson, né? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é da direita. O Lula, o que fez? A primeira coisa quando ele foi eleito, ele comprou o Jefferson. Botou ele no Ministério do Trabalho, botou ele lá no Correio e fez aquele mensalão. Ixi, e o Jefferson agora foi o cacife do mensalão. Ele que fazia aquelas negociatas com outros. E ele foi o cabeça onde foi punido com o mensalão. Agora, o Jefferson, você sabe que é um político assim, daqueles mais raposa velha e mais esperto que existe. Onde está o poder, ele foi junto. E agora ele foi grudar no Bolsonaro e o Lula está jogando o Roberto Jefferson em cima do Bolsonaro. O PT, que é muita esperteza. Mas se vê o passado do Jefferson, não tem telhado nada a ver. De vidro, né? Ali o PT tem telhado de vidro até não poder mais. Certas coisas que a política se mistura, né? Mas eu diria assim que estamos bem representados. O Paraná sempre prestigiou o Álvaro deu um retorno fantástico para o nosso Paraná. Nosso Paraná evoluiu muito nesse período. Ele fez todas essas citações e muito mais que o Álvaro fez. A gente é muito grato ao Álvaro. Eu acho que ele tem que ter orgulho de ter tido essa carreira. E eu só lamento assim, que ele poderia assim,
não como talvez ele se sinta como uma derrota, mas eu peço para ele que sinta orgulho, e a gente tem muita gratidão. Eu não podia votar para 2, então o Paranaense não podia votar para 2. Se pudesse votar para 2 senadores, com certeza votaria por muita gente boa ali para os dois, né? Mas verdade. Escolheu, os dois tiveram brilhante votação, e o Moro, com certeza, ele foi pelo grande serviço dele, ele foi contemplado, e eu acho que ele vai fazer um grande serviço também. Muito bom. Olha, a gente está falando aí em política, em eleições, né? No primeiro turno, a gente teve aí um problema sério com as pesquisas eleitorais, né? A gente está falando, um reflexo disso foi a própria eleição aí do Sérgio Moro, né? Paulo Martins, que achou que não tinha condições, aí teve uma votação expressiva, ficou em segundo lugar, né? E acho que as pesquisas eleitorais erraram tanto que foi até protocolado o pedido de CPI. Né? Só para ilustrar aqui no Paraná, então, porque isso foi em todo o Brasil, o IPEC divulgou a seguinte pesquisa para o primeiro turno. Álvaro Dias, do Podemos, 41%. Ele estava em primeiro, segundo as pesquisas. Né? Sérgio Moro estava em segundo e Paulo Martins estava em terceiro. O resultado foi bem diferente. O Sérgio Moro ficou em primeiro com 33,5%, teve uma diferença de 17 pontos percentuais, é muita coisa. O Paulo Martins ficou em segundo com 29%, o erro aí foi de 15%, e o Álvaro Dias ficou com 24%. Né? Vocês confiam nas pesquisas? Doutor Sagai, doutor Roberto, vocês confiam nas pesquisas? Né? Qual foi a reação do seu partido, do Podemos, em relação a esse número totalmente divergente do senador? E o que esperar dessas projeções que a gente está vendo? Hoje saiu nova pesquisa também, né? Estava vendo agora no R7 também uma pesquisa que o Bolsonaro está com 52% e o Lula com 48%, empate técnico, se a gente considerar as margens de erro. Né? Vocês confiam? O que vocês esperam dessas pesquisas? A gente está a poucos dias da eleição. Né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Soraya, essa questão da pesquisa para o Senado aqui no Paraná foi notícia nacional, né? A imprensa toda comentou com relação a isso, né? O que tem ocorrido com relação às pesquisas que a gente tem visto? Até nos Estados Unidos também, na eleição do Trump com a Hillary lá, também a pesquisa dava o Trump lá atrás e ganhou a eleição. Então, quer nos parecer que os métodos que estão sendo usados até o momento, ou que foram utilizados até esses tempos atrás, estão defasados. Né? Hoje tem que mudar... pensando no bem, né? Tem uns que dizem que as pesquisas estão agindo já dolosamente, mas vamos esquecer que seja isso. Vamos fazer de conta que não é. Vamos fazer de conta que não é. Se não for, tem que mudar. Eu acho que a instalação da CPI, não sei se chega a tanto, mas alguma coisa tem que ser feita. Se eles estão errando tanto, e isso conduz o eleitor a votar equivocadamente, ou eles mudam a forma de fazer a pesquisa, ou sai do ramo. O que não pode é ficar do jeito que está. Né? Se eles não estão agindo dolosamente. Tomara que não, né? Porque fica até uma coisa ilógica ter o Instituto de Pesquisa com tantas pessoas trabalhando e o resultado ser sempre divergente depois. Agora, eu vou ser franco, viu, Saga? Eu estou com 69 anos, já votei em muitas eleições. Eu nunca fui consultado por pesquisa nenhuma. Pois sabe que eu também não? O senhor já foi, doutor Nem Sagai? por telefone. Já foi, Fernando? Francisco está aqui agora, já foi consultado, Pedro? Ninguém? Pois eu nunca conheci Gostaria de ser ninguém. Eu nunca conheci ninguém que onde vivem? Quem são? Né? Pois as pessoas que são então tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que eu não sei se é CPI ou melhorar a legislação ou o controle, mas do jeito que está não pode ficar, né, Soraya? Isso é uma verdade. Complicado, né? O senhor confia em pesquisa, doutor Sagai? Acabou de falar que nunca foi consultado? Eu nunca conheci também ninguém que foi consultado, mas eu gostaria muito de confiar na pesquisa, porque eu acho que você ter um retrato da intenção do povo, de quem ele acredita, de quem ele está mais propenso, isso seria muito importante. Eu gostaria de acreditar, mas hoje, particularmente essa eleição e esse resultado do primeiro turno fez com que
eu visse como existem muitas coisas escusas, muitas coisas obscuras, e a gente começa a desconfiar de coisas tendenciosas, né? E você vê assim a parceria, né? Eu contrato você e eu vou divulgar você, eu vou dar mais ibope para você, então essas coisas. E parece assim nos comentários, porque eu gosto de ouvir muito a justificativa dos diretores desses institutos. E é interessante como eles têm desculpinhas assim. E eu sou uma pessoa que eu estudo, eu sei o que é pesquisa, eu sei o que é ciência, eu sei trabalha com isso, o que é viés, eu sei a estatística, entendeu? E a gente percebe que eles têm argumentos assim para enganar a maioria das pessoas, mas pessoas assim, como o Beto, como a mim, como você, a gente sabe que ali tem um viés e um erro, e aquela justificativa daquele erro que é, por exemplo, um dia antes e no outro dia dá 15, 10, sair totalmente da taxa de erros, né? Isso aí, com certeza, é uma coisa muito, muito mal feita, muito precário, muito, não digo desonesto, mas é muito ruim. Então é qualidade. Essas pessoas não têm qualidade para fazer isso. Então eles divulgam, mas sem uma qualidade, sem uma profundidade. Existem técnicas, existem conhecimentos, existem tudo, e eles fazem. Você vê Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, onde você vai, existe assim uns equívocos assim, absurdos, assim, de uma maneira assim, que é inquestionável que foi mal feito. Não tem outra justificativa. Se tem más intenções, talvez tenha, mas que foi mal feito, foi. Porque se fosse bem feito, teria acertado, teria sido mais próximo. Então, essa é a minha opinião. Tá certo. Olha, eu quero tocar aqui, levantar aqui um assunto que, particularmente para mim, e acho que para qualquer jornalista, é muito espinhoso, né? Quando a gente fala em censura. A gente teve aí nas últimas semanas episódios lamentáveis de transgressão no direito de liberdade de expressão da imprensa, né? Nem vou citar aqui a censura à Jovem Pan, que teve que recomendar, né? Em pleno século XXI, a direção da Jovem Pan recomendou aos seus jornalistas que não usassem expressões como ladrão, ex-presidiário, líder de organização criminosa, descondenado, remetidas ao Lula, baseados em fatos de condenação em 3 instâncias, né? Ninguém estava inventando coisa ali. Houve algumas condenações. A gente sabe disso, são fatos. Contra fatos não há argumentos, né? A gente aprende isso no direito. Inclusive, eu quero lembrar aqui, né, que o relator da decisão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região, esteve conosco, com nós 3, né? Em 2016 ou 2017, numa entrevista sobre judicialização da saúde, que era outro assunto. Ele não tocou no assunto na época da prisão do Lula e do julgamento, nem da condenação, porque corria em sigilo, ético, né? Não, muito corria ético, em sigilo. E eu estou falando aqui do Dr. João Pedro Gebran Neto, né, o desembargador aí foi relator, inclusive, né? E ali ele não só confirmou a condenação do Lula, como ele aumentou a pena. Se não tivessem recorrido, tinham ficado lá com aquela pena anterior, né? Ele ainda aumentou a pena. Ia prescrever mais cedo. Lembra bem? Ia para casa mais cedo. Eu queria que vocês me dissessem como é que vocês veem. O senhor é um operador do direito. Ainda usam esse termo, operador do direito? Na minha época usava, na faculdade de Direito. O senhor é operador de direito, é uma pessoa que milita por liberdade, pela garantia dos direitos individuais. O senhor está à frente do Podemos aqui em Cascavel. O senhor é uma pessoa que ama o esporte. Né? Eu acho que as pessoas que praticam esportes têm um viés diferente de vida. O Dr. Sagai é um médico popular, é uma pessoa que se debruça, que pensa na coletividade. A gente sempre está conversando sobre isso, ele sempre me lembra muito sobre isso. Eu queria que vocês me falassem como que vocês veem essa situação do direito de jornalistas hoje, no século XXI, serem cerceados, né, por quem constitucionalmente deveria defender esse direito. E especialmente pessoas que antes de estarem lá falavam outra coisa, né, Soraya? Falavam outra coisa. No momento que senta na cadeira, muda tudo.
essa decisão da Jovem Pan e outras aí são decisões muito estranhas. Eu citei a Jovem Pan, tem outras situações, né? Muito estranhas. Infelizmente, parece que o Brasil, neste momento, vive assim essa radicalização política tão aprofundada e se aprofundou em pessoas que não poderiam estar nunca aprofundadas desta forma, que são os juízes, né? São pessoas que estão lá para dizer o que é certo e o que é errado, e não tomar posições. Nós temos situações agora que o Supremo acusa, defende e julga, né? A justiça tem 3 pilares, que é a acusação, a defesa e o julgador, né? Esses são a necessidade dos 3. Isso a gente aprendeu desde o primeiro momento. Neste momento, eles julgam, eles acusam, eles defendem, eles ditam as regras e todos têm que se ajoelhar a essa posição. E a censura é o pior de todos os males, porque nós crucificamos. Eles crucificaram, esses que estão lá julgando, crucificaram os militares lá por muito tempo, criticaram de forma muito dura, dizendo que eles tiraram as liberdades que eram garantias individuais, liberdade de imprensa. A maioria dos que estão lá foram os primeiros, que tem pessoas que participaram da vida pública naquele momento lá. E eles estão agindo exatamente contra a filosofia que durante muito tempo defenderam. É muito estranho isso, né, Soraya? É muito estranho. Só vamos tentar entender que há uma vontade de mudar o atual governo por parte deles. Um motivo, eu sinceramente não consigo entender ainda, Soraya. Não consigo entender. Porque o atual governo, o que é? É um governo que deixou o Brasil economicamente muito bom, socialmente está bem, o Brasil está bom, reconhecido, a nossa economia está muito boa. Reconhecido, né? É verdade, as projeções são então, ótimas. Então o presidente é um homem difícil, é um homem que fala palavrões, é um homem que, quem sabe, não tem aquela deferência que um ministro do Supremo acha que tem que ter, sua excelência e tal, e por isso ele tem que ser crucificado e o Brasil inteiro tem que sofrer. Então, isso justifica o cerceamento das liberdades. É uma lógica maluca, né, Soraya? Totalmente, né? Nós vamos ter que, ainda bem que o povo aprendeu a ir para as ruas, ainda bem que existe a imprensa independente, porque o pior é que a imprensa, a grande imprensa, a não ser o Estadão, que eu acho que está um pouco mais consciente das coisas, a grande imprensa acompanha isso e aplaude. Jornalistas famosos, jornalistas com histórico bonito aí, né? Sem citar nomes, mas tudo isso, né, Sagai, nos deixa tristes, né, Sagai? Eu fico triste, viu, Soraya? Eu fico triste com Todos isso. ficamos, né? A gente está vivendo ou não uma democracia, doutor Sagai? É conto da carochinha ou uma realidade? O que o senhor acha? Soraya, a gente que... A gente pode se expressar, né? Livremente, nós podemos. Nós que somos aqui, trabalhamos, temos uma vidinha aqui de família, de trabalho, de amizade, né? Convivemos aqui em paz aqui, e a gente vê hoje essa, né, a justiça interferindo na minha empresa, dizendo que eu não posso conversar com os meus amigos, meus funcionários sobre política, sobre a minha opinião com você, a sua opinião de mim, um debate, achando que eu estou impondo sobre você um voto. Ninguém hoje, cada um é tão livre, né? Mas eu tenho o direito de tentar convencer você, você tem o direito de tentar me convencer. Isso é um diálogo. Agora, você vê, olha o absurdo. Na minha empresa eu não posso falar com a minha... Agora, a Globo, o diretor pegou todos os seus funcionários e falou, vocês têm um lado. E vocês têm que me cumprir, senão eu vou estar demitido. Você não vê um funcionário da Globo falando que é do Podemos, que é do sei o quê. É sempre ali.
Você vê uma Folha, você vê o judiciário. O judiciário, ali é tudo combinado. Entre eles, ali existe uma linha, uma política. Eles têm um lado. Entendeu? Eles podem, agora a minha empresa não pode, a tua não pode, aquele não pode, o brasileiro, eu não posso convencer minha filha que talvez esteja trabalhando na mesma empresa porque eu não posso fazer. Então, olha que ponto que nós chegamos. Eles podem fazer e nós não podemos. E pune. Você vê, é uma coisa assim de bloquear total liberdade nossa. É uma coisa assim inacreditável que está acontecendo. É pior do que daquela época. Pior. Por isso que a nossa conversa começou naquela época, como quando vocês eram estudantes. Né? O senhor está falando aqui, e eu tenho percebido que muita gente tem ficado estressada com a situação que a gente está vivendo no país. Imagine o quanto isso não afeta a saúde mental das pessoas e a própria saúde fisiológica. Né? A gente teve aí recentemente uma pandemia que a gente nunca mais vai esquecer, uma pandemia como a que aconteceu. Eu acho que sem precedentes, né, doutor Sagai? E o senhor ali, dentro da gastroclínica, sabe como isso afetou a saúde das pessoas, né? E as consequências para quem já tinha, por exemplo, problemas de câncer, que teve que esperar, não foi fazer o tratamento, ficou em casa, e inúmeras outras doenças que foram consequência do estresse, da preocupação excessiva. Quer dizer, tudo isso, e o senhor fala muito disso, né, doutor Sagai? A gente tem que entender que a questão da saúde, eu estou chegando perto do microfone, que a questão da saúde, ela passa pela parte da economia. O senhor fala muito isso, né? Uma pessoa saudável, uma pessoa que não é saudável, ela vai gerar um prejuízo, e a gente tem que pensar nisso, né, para o governo, para o Estado. E tudo isso que está acontecendo hoje, como é que o senhor imagina que o país vai estar quando a gente fizer um balanço disso tudo? A gente está falando aqui de política, a gente está falando aqui de censura, a gente está falando de liberdades individuais, mas tem a parte da saúde que me preocupa muito. Como que o senhor vê hoje, como que o governo está cuidando da saúde, como que o governo que antecedeu o governo que hoje está aí cuidava da saúde, o senhor como empresário na área da saúde, o senhor como gestor, como médico, como cirurgião? Viu, Soraya? A política é um ponto tão importante para a vida de um povo, de uma nação. Sabe? A política, ela interfere em tudo, né? Na saúde, educação, infraestrutura, energia, tudo, né? Saneamento. E a política, a saúde, a definição da saúde é saúde física, que é o corpo, mental, social e hoje fala espiritual. Tá? Então, a saúde tem que ser completa. Tá? O nosso governo, ele não investe adequadamente, nunca investiu, né, assim, adequadamente na saúde física, piora a saúde social, porque o governo tem que dar educação, tem que dar infraestrutura, tem que dar moradia, alimentação, tá? Isso é social, e o social interfere na saúde. Tá? Quando o governo começa a mexer no espiritual, hoje você vê mexendo em religião, nossa, né? Isso aí, fechar não sei o quê, tal, tem lado, isso é saúde também. O emocional é a consequência de tudo. Você vê todo mundo estressado. E o estresse exagerado leva à doença. Déficit de imunidade e gera doença. Fica mais sujeito à infecção, a doença autoimune, doenças consumptivas, neoplasias, doenças degenerativas, as pessoas dormem pior, alimenta pior, trabalha pior. Isso é muito sério. Então o governo não está contribuindo, não digo esse governo, mas essa briga política toda está interferindo em tudo isso. Né? Então é uma coisa muito séria. Eu acho que eles têm que perceber o quanto a política é importante e quanto tem que ser muito justo, honesto, correto
não procurar estresse, assim, estresse, inverdade, falar assim, falar mal de outros, assim, só para ter vantagem, sabe? Denegrir a outra pessoa para que ela vença. Isso é uma coisa assim muito triste. Eu acho que você tem que ser melhor que o outro, mostrando a sua qualidade e não destruindo o outro para que eu fique melhor que o outro. Não, de um doente, uma pessoa saudável é melhor. Agora, de duas pessoas saudáveis, eu acho que o que é melhor é aquele que tem mais competência, mais capacidade, não aquele que você quer jogar para baixo, né? Então, a política hoje está contribuindo muito para uma degeneração social, para a degeneração do ser humano. O valor humano na política não está valendo nada, porque eles estão desvalorizando, um desvalorizando o outro, e eles esquecem que a maior essência que eles têm que defender é a política social, a política de um país. Então, é uma coisa assim extremamente triste e dolorosa essa situação que nós estamos vivendo hoje. Sagai, em fevereiro de 2018, acho que foi fevereiro ou março, o senhor atendeu então, ele não era ainda candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro. Candidato. Ele esteve aqui em Cascavel e o senhor o atendeu, né? Teve uma emergência, o senhor atendeu. Sim. O senhor teve contato com o Jair Bolsonaro. Qual foi a impressão que o senhor teve ali naquele pouco tempo que o senhor ficou com ele? O que aconteceu ali naquele momento? Eu sou um privilegiado, porque eu conheci o Fernando Henrique, o Lula... não sei se isso é um privilégio, mas tudo bem. O Temer, né? Sabe? O Itamar eu não tive, mas o Temer eu vi em São Paulo e tal. E o Bolsonaro, eu fiquei conversando 2 horas com ele. Puxa vida. Eu fiquei medicando e conversando com ele. E ele foi muito atencioso comigo. Ele falou, e eu fui assim, naquele papo, calma. E depois ele melhorou e ele conseguiu ir lá numa reunião que ele tinha, e ele foi lá, se posicionou, e eu fui lá, ouvi o que ele ia falar para todo mundo. Uhum. E eu tirei muitas coisas dele. Né? E tudo que ele... algumas coisas eu acho que o que ele falou não foi assim, principalmente na saúde, eu fiquei um pouquinho assim... eu acho que ele se empolgou ali, achando que ele era meio médico e começou a opinar. Mas na economia, na educação, na infraestrutura, na parte de Minas e Energia, né, essas coisas, eu lembro que nós conversamos muito, e eu vi assim que ele é uma pessoa do bem e é uma pessoa muito determinada. Eu acho que um pouquinho teimoso, um pouquinho chucro assim, na hora de se colocar, porque ele é muito verdadeiro, e essas verdades... As pessoas não estão acostumadas a aqueles que entendem a verdade viram a favor, e aqueles que vê aquilo é uma oportunidade de atacá-lo. Então, assim, das colocações que ele teve, eu tive assim, uma boa impressão. Eu tinha assim, algumas reservas. Tinha uma reserva muito grande assim pelo histórico dele, mas a partir daquele momento, eu, ouvindo, eu comecei a entender o jeito dele e entender por como o povo também o respeita e o quer, e as atitudes dele nesses anos, algumas coisas que eu falei, eu acho que deixou a desejar, mas no contexto geral, no comparativo, eu acho que ele está saindo muito melhor, porque em 4 anos ele teve 2 problemas assim que atrapalhou demais o Brasil e o mundo, e ele, nesses 2 contextos, ele saiu muito bem, comparativamente ao mundo. Só que, logicamente, não pôde dar tudo porque atrapalhou, mas dentro do possível eu acho que o resultado está sendo interessante, e por isso que eu acho que ele está no 4 anos, e agora os próximos 4 anos eu espero que não tenha tantos intercorrências aí, né, que nos fogem do controle. E ele pode mostrar o que ele é
E é uma grande chance dele ficar 8 anos e a gente comparar com os 8 anos do Lula, com os 8 anos do Fernando Henrique, né, com os 6 anos da Dilma, né, e a gente comparar. Não, eu não estou dizendo que. E aí, viu, senhora, aí que eu vejo assim que essa oportunidade de dar 4 anos para ele, e aí a gente tem uma referência de 8 anos da direita, nós temos aí 20 anos da esquerda, centro-esquerda, temos também 20 anos dos militares, mas o que eu vejo assim, de tudo isso que aconteceu e está acontecendo no Brasil, eu vejo um futuro a médio e longo prazo assim, fantástico. Aí que eu quero dizer para o povo brasileiro, para quem está ouvindo o nosso bate-papo, que nós temos que ser estratégicos, porque nós temos uma excelente oportunidade do futuro de ter o conhecimento desses 3 modelos de governo, um militar, uma esquerda, uma direita, e essa geração que está vindo, que já tem esse conhecimento desse grupo, e que é uma geração mais instruída, mais educada, com uma visão mais global, são pessoas assim, de uma sensibilidade, de um equilíbrio melhor, e que daqui 4 anos nós vamos poder escolher assim com vários nomes, várias personalidades que estão aparecendo, e a gente vai ter a oportunidade de escolher entre os bons. Você vê um Zema, um Freitas, um Tarcísio, um Ratinho Júnior, você vê a própria Simone Tebet, que ao longo da candidatura eu achei que ela se comportou, dentre todos, assim, a mais equilibrada. Atualmente eu tenho algumas queixas, mas isso não tira o mérito dela no comportamento, no enfrentamento dentro do partido, dentro da sua posição. Então, ela também, se ela souber contornar e se posicionar, ela também é uma referência também que eu não tiraria ela dessas possibilidades de futuro. Então, agora, se a esquerda ganhar, que ficou 20 e poucos anos e ganhar, eles vão repetir o ciclo mais 20 anos. Aí eu acho que nós estamos assim, meio capenga de um lado, assim, vendo só um lado. Bastante capenga, né? Retroceder muito. O professor Sagai está falando em esquerda, gente, como escândalo pouco é bobagem. Depois do mensalão e do petrolão, agora a gente tem o radiolão, né? Tá aí, não estou contando nenhuma novidade, né? As rádios dizem que não receberam propagandas do horário eleitoral da campanha do Bolsonaro, que deveriam ser distribuídas pelo pool de emissoras que funciona no TSE. A auditoria entregue ao TSE demonstra que o prejuízo da campanha do presidente, isso é muito sério, né? Ontem eu passei assim à tarde, fui dormir muito tarde também, ouvindo muito especialistas falando sobre isso, da área de fiscalização de mídia, publicitários, né? Todos eles falaram que o prejuízo da campanha do presidente Jair Bolsonaro é irreparável e que a campanha do Lula foi beneficiada, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes ele ignorou a possível fraude e negou-se a abrir um inquérito, né, remetendo o caso para o STF. Eu quero perguntar para o senhor, doutor Roberto, que é da área jurídica, né, não é competência da Justiça Eleitoral, não é matéria da Justiça Eleitoral, por que ele mandou para o STF? Né? Eu queria que o senhor me ajudasse a entender isso, né? Foi cogitada até entre os parlamentares a suspensão das eleições diante dessas denúncias, né? Mas pelo tom do ministro isso não vai acontecer. O que ele quer mesmo é virar o jogo contra o Bolsonaro, ameaçando imputar ele crime eleitoral por tumultuar o segundo turno. É como se, no meu entendimento, é como se um ladrão entrasse na minha casa, me assaltasse, eu fosse até a polícia para denunciar esse ladrão e eu saísse lá presa. É mais ou menos isso que a gente está entendendo dessa decisão. Não, ficou muito ruim isso aí, né, Soraya? Pelo que imagino, Soraya, como o TSE a representação do TSE ela não é unânime com relação a essas coisas, estou imaginando que o ministro Alexandre preferiu mandar para o Supremo porque lá a maioria pensa igual a ele. É uma atitude não republicana, uma atitude maldosa, uma atitude que foge das regras do bom direito. Mas, Soraya, isso já vem acontecendo há muito tempo e parece que vai acontecer mais pela frente. Então, ver nisso uma surpresa, eu não vejo surpresa nisso. Infelizmente, são notícias que confirmam uma tendência de
fugir da era republicana e ir para uma área completamente distorcida do que a gente imaginava para o Brasil. Falando em Brasil, né, Sagai, já que a eleição é para o melhor e isso que estão fazendo é para o pior, nós temos que lembrar um pouquinho que o Brasil, Soraya, é um país incrível, né? É um país incrível. Sem dúvida. O Brasil tem a melhor topografia, o melhor clima, praias. O Brasil não tem Floresta, terremoto, água, petróleo, água. Isso. É o melhor país do mundo. Se você viaja de carro por aí, vai para o Mato Grosso, mesmo para o sul lá, são belezas incríveis, né? Mas quando chega na área política, o Brasil parece o pior de todos, né? Parece que é uma coisa. E o que eu penso para o Brasil, dentro disso que se falou, eu acho que está havendo, apesar desse momento difícil que a gente vive, uma reciclagem na política muito grande. Podem ter certeza, daqui a 10 anos a nossa política vai ser outra, Soraya. E sendo outra, nós vamos mexer no Supremo, vamos mexer na justiça eleitoral, vamos mexer em tudo. Porque, felizmente, e é felizmente mesmo, a política está envolvida por esses órgãos todos. Então, se nós melhorarmos na política, nós vamos melhorar em tudo isso, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que nem o Deltan Dallagnol colocando o seu prestígio, o que ele fez. O Deltan é o seguinte, Soraya, se há alguém corajoso por aí, está ali, né? Porque ficar esse tempo todo, que ele ficou quase 10 anos, trabalhando dia e noite como ele fez, né? Tirando os tempos que ele podia dedicar à família e a coragem, porque ele sabia que os que ele estava acusando, pelo menos investigando, eram os piores do mundo, né? E ele continuou firme. E agora a sociedade deu a resposta. A sociedade elegeu ele com uma votação expressiva. Então, partindo desses exemplos e de outros que a gente tem visto, o Zema é um outro exemplo, né? O Tarcísio. Né? Então, bom candidato à presidência. É muito bom. Eu acho que vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Então, eu acho que, como o Sagai falou, a política ela está em todos os lados. Por isso que nós temos que sair um pouquinho do nosso comodismo, porque nós sempre, né, que não estava na política, dizia, isso aí não vou entrar nunca nisso, que isso é para gente ruim, né? Verdade. Então nós temos que sair desse comodismo um pouquinho e participar. O que me levou a assumir o Podemos e trabalhar um pouquinho, além de valorizar a nossa região, é melhorar a classe política. Porque a partir daí, esses desaforos que estão cometendo com a nossa nação, com o que o ministro Alexandre está fazendo, não vão ocorrer mais. Porque, quem sabe, o Senado vai responder à sua altura, vai usar a sua força constitucional e vai proibir esses abusos. É o que eu penso, Sagai, nesse momento. Porque essa geração que se sente totalmente prejudicada pelos militares e tem esse resquício, essa geração realmente daqui a 10 anos está proscrito. Tá? Eu acho que está. E o Bolsonaro, ele descortinou, ele escancarou, junto com o Dallagnol, com o Moro, né? Mas o Moro e o Dallagnol foi o ponto. Eu acho que você falou uma coisa certa. O Bolsonaro só é presidente graças a isso. Que descancarou essa verdade no Brasil, né? E que se expôs hoje o Supremo Tribunal, né? Mostrou realmente quem são, né? São pessoas assim que não tem aquele senso de patriotismo, de civismo, que o mais importante é o social, é o Brasil, as pessoas. São, né, o povo, e não um grupo que o colocou lá,
um lado que ele vê. Então, essas pessoas... e a gente sabe que quando a gente escolhe uma pessoa para colocar ali, a gente tem que ser assim, tem que ter um conhecimento muito profundo do passado, tá? Desde de família, educação, comportamento ao longo da sua vida, né? Então, e você vê que essas pessoas não foram escolhidas por esse caminho, foi pela amizade, pelo relacionamento, pelo posicionamento político, por algumas coisas que é importante, mas é secundário. O principal seria isso. Então, você vê como é que está esse comportamento, e agora nós estamos sofrendo. E eu acredito que daqui, né, com a política mais selecionada, mais aprimorada, com essa eleição de senadores e deputados, de alguns governadores, que a gente... Não, você vê, essa eleição foi assim, muito interessante. Diferenciado. Né? Que o povo mostrou... Começou, então, eu acho que agora vai vir esse ciclo novo, né? Se a gente tiver sorte agora nessa eleição, vai vir mais rápido, ou de repente vai ter ainda um continuismo dessa encrenca. Nós vamos ter sorte, vai vir mais rápido. Vai acontecer. Bom, vocês estão bem otimistas, isso é muito bom. Acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né, que estão nos vendo, nos ouvindo. São conversas como essas que acrescem, que agregam, né? A gente aqui não tem nenhum comentarista político, não tem nenhum expert no assunto, mas são pessoas preocupadas com o bem-estar da população e com o futuro do Brasil, né? O que está em jogo é muito sério. É o futuro do Brasil. Essa semana nós tivemos aqui em Cascavel a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu estive lá ouvindo, eu queria muito ouvi-la, ouvir também a senadora eleita Damares Alves, que fez um trabalho excepcional junto ao Ministério, né, do governo Bolsonaro. E é impressionante como as mulheres de Cascavel, doutor Sagaz, se organizaram e se fizeram presentes naquele momento. Eu fiquei assim emocionada, né? Como as pessoas estão envolvidas com política. Até algum tempo atrás ninguém mais queria saber disso, nem as mulheres muito menos. E ninguém ali está pleiteando um cargo político. Estão preocupadas com a nação, estão preocupadas com sua família, com seus filhos, netos. Com seus netos. E eu acho que é isso que a gente tem que suscitar nesse momento, essa preocupação. A gente tem um exemplo muito próximo nós da Venezuela, que foi um dos países mais ricos do mundo. E olha hoje como está a Venezuela. Então, acho que a nossa preocupação ela é correta, é uma preocupação correta, ela tem razão de ser, né? A gente tem que assumir um lado. Aqui a gente respeita quem pensa de forma diferente. Isso faz parte da democracia, né? Da liberdade de se expressar. Eu respeito quem se expressa de forma diferente da minha, mas a gente tem que ter um lado. Então, eu queria, assim, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, que vocês colocassem essa exposição de vocês de forma muito clara, muito tranquila, como a Constituição Federal nos assegura, né, no artigo 220 lá, né, nos assegura, né, que não vai ser colocado de forma cercear nenhum estrangeiro, nenhum brasileiro, a sua forma de se expressar, para falar um pouquinho, né, o que vocês veem como correto para o Brasil, né? E eu queria também deixar bem claro aqui que esse é um espaço democrático, né? Aqui a gente não ficou citando nomes, mas a gente tem o direito de falar o que a gente pensa. Nós temos esse direito assegurado pela Constituição Federal. Então, nós temos que falar o que nós pensamos, né? E se o que a gente pensa está dentro da Constituição, a gente não precisa ter medo. Aqui a gente tem uma escultura, olha aqui, ó. Essa aqui, a primeira. Isso aqui é o símbolo da censura. Nós não podemos ser censurados neste momento. Soraya é uma jornalista de verdade, né? Não, mas como jornalista me dói hoje ver colegas que não podem falar, que se falar vão ser multados. Aí Augusto Nunes teve que se retirar da bancada do Pingo nos Is essa semana, porque ele teve a coragem de falar aquilo que ele estava proibido de falar. O que a direção fez? Tirou ele da bancada. Né? Ele falou, eu não quero que a minha empresa fique pagando multas milionárias diárias. Então, é como se o senhor fosse médico, se o senhor fosse cerceado de operar. Sagaz ama operar. Se deixar, ele opera no domingo o dia inteiro. É ou não é verdade?
Aí alguém lá do judiciário vai e diz, não, você não vai, eu não deixo mais você operar, você não pode fazer isso. É o que fazem conosco. Qual que é o nosso instrumento de trabalho? É a voz, é a expressão do pensamento, é a escrita. Quando nos tolhem isso, estão nos tirando tudo. Né? Então, eu queria que vocês aproveitassem esse espaço aí para falar um pouquinho no que vocês acreditam ser o melhor para o Brasil e até para a gente trazer um pouco de luz para as pessoas que estão vendo e ouvindo vocês. Eu vou deixar o Beto falar. Eu Eu falo Beto porque é meu amigo, mas eu me sinto honrado com esse Beto aí. Realmente cutuca a gente com a vara curta. Não, bacana, viu, Soraya? Soraya? A gente tem que sair do casulo e emitir opinião. Eu acho que... Não, mas, viu, Soraya, eu sinceramente nunca deixei de emitir opinião franca e transparente, mas fico feliz de ter um espaço que você nos proporciona aqui para dizer o que a gente falou aqui um pouquinho. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, Sagai. Eu, além dessa questão nacional, de tudo que a gente falou aqui um pouquinho, eu quero falar um pouquinho da nossa Cascavel, sabe? Da nossa região aqui, né? Nós estamos num momento de autoestima muito forte aqui, né, Soraya? Como nunca tivemos. Eu estava comentando com você que lá em 93 nós criamos aqui um movimento chamado Amor à Cascavel. Porque as pessoas ganhavam dinheiro aqui e investiam fora daqui. Por muito tempo foi assim, né? As pessoas tinham vergonha de dizer que moravam em Cascavel, porque era um nome meio estranho. E a cidade era uma cidade que teve um passado muito triste aqui, muitas questões de terras. Grileiros, né? Então, todo Não mundo... perde ninguém. Mas nos últimos tempos, e até estava comentando com você, quem sabe que aquela sementinha lá em 93 tenha sido importante. E a gente hoje criou uma comunidade muito boa aqui, de pessoas muito boas. A área médica, né? A área médica é um grande orgulho aqui da nossa. Né? Um grande orgulho. Você hoje, antes dava qualquer coisinha, o cara ia embora. Hoje não. É aqui que a gente fica muito bem tratado, muito bem atendido. Já disse, a gastroclínica é um exemplo marcante, né, de tudo isso, né? E outros hospitais, outras clínicas, o corpo médico. Mas não é só isso. Cascavel hoje tem tudo que uma cidade grande tem, sem os problemas das cidades grandes. Mas nós temos que avançar um pouco. Nós temos que, assim mesmo, avançar um pouco. Nós temos um prefeito muito bom, ele tem feito a parte dele, nós temos que reconhecer. Mas nós não podemos concordar mais, Sagai, e ficar quietos, tendo o segundo polo econômico do Estado. A região hoje é o segundo polo econômico, nós com certeza passamos ao norte. Basta ver o movimento bancário de Cascavel, o movimento bancário de Londrina e Maringá, o nosso, pelas informações já que eu superou. tenho, é melhor. Né? E nós temos uma estrada como essa 277 que nos liga a capital do estado e a fronteira, pista simples, construída lá nos anos 60, com técnicas muito diferenciadas do que é hoje, rodovia cheia de curvas, cheia de pontes, e não está duplicada. Então, eu tenho dito no meu partido e dos meus amigos que está num momento muito propício de a gente agora, nesse começo de 2023, criar um movimento forte, muito forte na nossa região, político, social, nós não podemos esperar mais 5 anos para duplicar essa estrada. Nem mais 3 anos, estamos falando em 7. Parece que o programa do novo pedágio fala em 7 anos. Não tem lógica. É uma história antiga essa. Quem vive nessa estrada, e eu que tenho as minhas 3 filhas que moraram em Curitiba há muito tempo e frequentam ainda essa estrada, porque tem familiares que moram lá, eu, quando sai uma filha minha com a família para ir para Curitiba, eu fico tenso. Enquanto elas não dizem cheguei, eu não sossego, porque sei dos riscos que essa estrada tem. Nós tivemos recentemente uma perda irreparável com uma jornalista, uma colega aqui, a Valéria Belafronte, também, na 277, vindo de Curitiba. Então, eu queria deixar aqui por último, primeiro, o meu otimismo com
o Brasil, né? Isso é muito forte comigo, né? Segundo, dizer para todos que o certo é cumprir as regras, as melhores regras sempre. A minha vida me ensinou no meu casamento, com os meus filhos, com os meus amigos, Certo. com a sociedade, as regras médicas, as regras de convivência. Esse é o melhor conceito, o melhor exemplo que eu deixo de vida, né? Perfeito. E segundo, valorizar um pouquinho a nossa região. Nós temos que fazer um movimento agora, Sagai, eu tentei que os nossos candidatos não podemos se reelegessem. Não foi possível. Pensei no Álvaro, porque o Álvaro fez as coisas boas pela gente. Mas nós temos o Deltan, nós temos eleitos deputados federais diferenciados nessa eleição aqui, deixamos de eleger alguns que já estavam há muito tempo, que já tiveram a oportunidade. Nós temos que agora cobrar desses novos aí coisas para a nossa região. Não justifica uma sociedade que trabalha tanto como a nossa, que produz, que levanta cedo, que cumpre as regras e é deixado para trás pelo governo do Estado, pelo governo federal. E eu acho que a primeira grande obra que tem que ser feita é a duplicação da 277. É a mensagem que eu deixo. Perfeito. E aí, doutor Sagai? Olha, essa duplicação que eu espero desde que eu cheguei aqui, desde a promessa do Jaime Lerner, onde ele colocou lá o nome do Boareto no aeroporto e só depois de 30 anos criou esse aeroporto, e essa duplicação que o Jaime Lerner prometeu com o pedágio, e esse pedágio massacrou o nosso oeste, e os outros governadores usufruiu das propinas e até foi preso e o outro não foi preso porque deu 10 anos. Então, essa verdade é isso aí. E o oeste não é maior por causa que não tem essa duplicação. Gastroclínica, a medicina de Cascavel não é maior porque não tem essa duplicação. Porque hoje nós trazemos gente do país inteiro, mas com muito sacrifício. E tem ali o Paraguai, onde tem 500 mil brasileiros que não conseguem chegar em Cascavel porque não tem a duplicação até Foz. O pessoal é de Curitiba, nós não podemos ir para Curitiba, eles aqui, por causa dessa duplicação, perdemos pessoas importantes, tempo, com atraso, destrói carro. Então, isso é uma realidade que eu apoio 100% e eu faço questão de estar junto com isso. Mas eu queria falar assim um pouquinho mais, nesse momento que nós vamos ter agora no domingo, a eleição, Soraya, eu queria deixar assim 2 pontos assim, que eu acho, na verdade são 3 pontos que eu quero colocar aqui, né? Que quando um partido fica muito tempo no poder, ele vai fazendo indicações, acertos, parcerias, e quando esse chefe, esse partido, eles têm uma sede do poder, quer ficar no poder, não tem um senso de nação, de país, de social, e querem usufruir da riqueza desse país em benefício próprio dos parceiros. Isso é um perigo que vira uma Venezuela, uma Argentina, que são aquele grupo que está ali 30, 40 anos e já montou toda a estrutura. Os pobres, eles dão Bolsa Família, os estudantes simples dão lá Bolsa Escola, né? Os políticos lá dão o mensalão, a Suprema indicação política. Verdade. E fez o esquema, os empresários ganham 10% é meu, você está dentro, se não tiver. Então, esse é o esquema de poder. E quando há uma alternância de poder, quebra esse esquema e a gente consegue, né, ver o país crescer. É o exemplo dos Estados Unidos e outros, né,
que a gente já conhece. Então, infelizmente, houve, e o Moro e o Deltan desvendou isso aí, e nós precisamos valorizar isso. Precisamos assim, definitivamente mudar esse esquema e ser mais civilizado, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, esse negócio de fake news. Fake news que está assim, uma hora é para cá porque aquele é assim, é para cá. Eu vou contar uma história de um bandido que atrapalhou esse Paraná nosso, que prometeu a duplicação aqui, que prometeu 1000 coisas e que só fez barbaridade que é bravata. E que ele foi eleito através de um fake news que eu nunca esqueço. Ele tinha o Martinez, que estava na frente, e ele estava atrás. Hoje ele é do PT. Ele pegou e disse que na fazenda dele, o cara... lá um poceiro matou o outro e na última semana inventou uma mentira, você lembra dessa mentira? Eu não sei o detalhe, e inverteu, ele ganhou a eleição. E ficou perpetuando através das suas bravatas. Então, esse tipo de invenção de última hora, essa semana está surgindo um monte de mentiras de última hora, de um querendo engolir o outro para ganhar a eleição. Então, é um problema assim, e o povo acredita. Agora, essa descoberta aí da Radiolão, né? Radiolão, você vê, descobriu agora, qualquer bom senso, opa, será que é verdade ou mentira? Vamos ver. Né? É verdade. Não, você está mentindo. Isso aí, agora você usou dinheiro para quê? Para descobrir isso aí, do dinheiro da política. Então, o cara, você vê uma resposta de uma pessoa que usa aquele posto fazer isso aí, eu não sei se é verdade ou mentira, mas não é a postura dele fazer isso. Vamos e investigar, também, né? nós não temos estrutura para vigiar isso. Como não tem... Pô, se tem um tribunal só para isso. Tribunal tem. Os outros países não tem. Então é uma coisa assim. Nem a justiça. É uma coisa assim que eu não quero entrar em detalhe, mas é uma coisa assim tão absurda que eu fico. Né? Então, Brasil não é para amadores, gente. Esse é um ponto. E para final, eu gostaria de falar do povo brasileiro, do Brasil, né? Que está nesse momento tão difícil de radicalismo, e as pessoas às vezes ficam se jogando através dessas notícias fake news e tal. Então vamos sair dessa encrenca toda e vamos olhar para cima. É aquilo que eu falei, vamos olhar para cima. Vamos analisar o Brasil nesses 50 anos, né, aquilo que eu falei, né, militar, esquerda, direita, tal, e vamos ver o futuro. O futuro... Essa eleição já mostrou que elegemos, você deu o exemplo da Dallagnol, e nós temos vários exemplos no Brasil. Né? A gente, infelizmente, nós perdemos o Álvaro, mas nós botamos alguém do naipe do Álvaro que a gente acredita muito nele, porque ele fez muito pelo Brasil, que é o Moro. Né? Então, a gente também fica muito esperançoso. Né? A gente tem no Brasil, aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, né? O próprio Rio Grande do Sul, pessoas assim de um nível que a gente percebe que é um nível diferente. São políticos diferentes, né? Pessoas assim que olham a realidade assim como ela é, não tem aquela sede do poder pelo poder, mas sim como uma nação. Né? Então, vamos. Agora nós não temos opção. Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do Lula, mas não gosta, mas vamos ver. Qual que é o passo mais curto para a próxima etapa? O passo mais curto está na cara o que é. Quem teve menos chance? Está na cara que um teve menos chance de comparar com o outro. Nós temos que ter parâmetro. Isso se chama ciência, viés, né? Análise. A gente tem que ter uma análise mais profunda, não analisar do que fala, do que a gente sente, do que o país sente, do que o país é. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, eu daria muito mais, assim, mais inquestionável esses próximos 4 anos para ele, com total certeza, porque esses 4 anos mostrou que muitas coisas ele é capaz e muitas coisas ele tem um potencial de melhorar,
né? E se ele melhorar mais do que ele fez, para nós, nossa, e daqui 4 anos ele não pode mais se reeleger. Ele vai ter que ter um sucessor. Pode ser um sucessor dele, mas tem essas outras opções que estão surgindo, essa geração nova. Então, né? isso que eu quero que o povo, que as pessoas que vão votar agora, que tem né, essa joia que chama voto, essa joia que chama democracia, né, que use com racionalidade, com bom senso, sem extremismo, sem sentimentos, né? Faça uma análise e vote, principalmente aquelas pessoas que não votaram por algum motivo, aquelas que estão indecisas. Essas pessoas, a vida do Brasil está na mão dessas pessoas, porque aqueles que já definiram o voto, a gente não vai conseguir mudar, mas essas pessoas, pelo amor de Deus, olha, ajude a decidir essa nação, ajude a decidir as próximas gerações, que são nossos filhos, nossos netos, o nosso futuro, né? Para nós mesmos. Então, essa é a mensagem que eu deixaria, principalmente para os brasileiros que estão indecisos e que, de repente, não querem votar, ou vão votar em branco. Bote a mão na consciência, ajude os seus filhos, ajude o próximo, ajude o Brasil, né? Que a gente está num momento extremamente difícil, decisivo, e a razão nos leva a esse lado. Tá? Porque é o lado do equilíbrio. Muito bom. Eu só queria reiterar tudo que o Sagai falou. Nós não podemos correr o risco, Soraya, de mudar o governo agora. A troca do governo agora seria trágico para o nosso... Nós temos que fazer um esforço, todos nós, para confirmar o atual governo por mais 4 anos. Todos nós temos que fazer o nosso ladinho. Você falou no Gebran um pouquinho, o Gebran fez a parte dele agora. Não sei se você acompanhou a audiência no Senado, na segunda-feira, o Gebran esteve lá. Teve uma participação incrível lá. O Gebran é outro paranaense muito ilustre, né, Sagai? Nós que o conhecemos melhor um pouco, eu fico muito orgulhoso desses paranaenses todos que a gente falou nesta tarde aqui. Eu queria deixar até... Você falou do Gebran. Eu acho que quando um cara tem o poder de escolher alguém para o benefício de uma nação, assim, uma pessoa que vai dar o equilíbrio, vai dar, sabe, o bom senso, segurança à nação, segurança, que ele vai decidir pelo melhor, sabe? Um presidente tem que ter isso na alma, no seu DNA, né? E uma das pessoas assim que eu assim, se eu fosse um presidente, uma das pessoas que eu passei a admirar e respeito, é um paranaense, é o Gebran. O Gebran realmente, o contato que eu tive com ele, você tem uma grande amizade, são pessoas como ele, como o Ives Granda, sabe, que já tem a idade, mas são pessoas desse naipe que a gente precisa, não essas pessoas sindicalistas, não sei o que, amiguinho. Olha, Cupincha. A gente tem o Gebran no Supremo, o Brasil era outro. Sem dúvida, mas olha aí. Vamos lutar. Está em tempo, né? Olha, quero agradecer muito aí ao Dr. Sagai, ao Dr. Roberto Lipiche por estarem aqui comigo nessa estreia do Valor Humano, e o nome do nosso podcast diz muito sobre o que a gente pensa sobre futuro, sobre Brasil, sobre o que a gente valoriza, nós aqui da TV Medicina e Saúde. E eu quero lembrar você que está em casa, né? Você que está acompanhando esse bate-papo, curte aí esse vídeo, comenta aí no YouTube de onde você está nos vendo, está nos ouvindo, e deixe sua opinião sobre essa conversa. Pode falar aqui do Sagai, do Dr. Lipiche, de minha vontade, porque a gente quer que você se expresse também. Nós aqui não te censuramos, viu? E lembrar também, né, que um bom modo de se avaliar o candidato correto é você pensar qual quebra menos princípios de Deus. Bonito. Qual quebra menos princípios de Deus? Pensa aí, fala com a tua vizinha, com aquele familiar que está um pouco conturbado, não sabe em quem votar, votou em branco no primeiro turno. Não faça isso. A gente quer, como o Dr. Sagai falou, que você vote pensando na coletividade e não no próprio umbigo, né? Já tem gente demais fazendo isso. Fala, Dr. Sagai. Eu quero... Então, eu já deixei a minha mensagem, né? Quero agradecer ao meu grande amigo, moramos no meu prédio. Beto, né? É o Beto. Nossos filhos estudaram juntos, os filhos estão voltando, né? Então a gente tem
orgulha esse muito privilégio a tua amizade, de Sagai. conhecer, e ele nos ensina muito em todos os sentidos, não só na sua profissão, mas na vida, na qualidade de vida, na amizade, e como se comporta um ser humano do naipe dele. E eu queria também fazer uma gratidão a você, Soraya, porque o valor humano, né, nesse podcast foi criado, não foi por minha causa, foi você. Você é a mãe desse podcast. Sem você, jamais teria isso. Tá? Eu ajudei. Eu ajudei porque a ideia, tudo isso. Então, você tem um valor, assim, você tem uma qualidade, uma capacidade que tem que ser expandido, tem que ser divulgado, e você coordena isso aqui. E eu espero, assim, um sucesso gigantesco para esse canal que nós temos aqui, graças a você, ao Fernando, ao Pedro. Então eu fico, né, assim, muito orgulhoso porque todos de direita. Porque você não precisa ser todo de não centro. É, a gente vai ser. Não brincando, Sagai. Tô brincando. Eu sou de centro. Mas quero te cumprimentar, então eu queria te fazer essa gratidão, essa homenagem e te dedicar um sucesso, assim, total para esse grupo aqui, viu? É uma equipe boa. Você, Pedrinho. Eu também quero desejar muito sucesso para vocês todos aqui. Me senti muito bem de ter vindo aqui. E conte conosco aí, será um prazer colaborar. Um ex-campeão de velocidade. Vem para a gente falar sobre isso. A conversa qualquer dia nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Falar, né? Hoje o senhor tem muito assunto. Ainda nós temos o Instituto Histórico, né, de Preservação da História, o Instituto Jacipian, que eu presido, né? É uma coisa muito legal. Eu já fui lá. O prefeito acaba de recapar o asfalto, graças a um projeto nosso. O projeto é do Instituto Jacipian. E tem muita história aí para a gente falar. Que legal. Vamos falar com o futebolista, vamos falar com o corredor, né? Aqui não sei se tem algum maratonista, mas a gente dá um jeito também. Obrigada mais uma vez. Boa votação para vocês, tá? E obrigada por estarem conosco. Obrigado. A gente se vê até a próxima, pessoal.